Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cienciando na Saúde. O meu nome é Marcela Camargo e a gente está fazendo uma série de aulas sobre o coronavírus. Essa é a quarta aula e o tema dessa aula é coronavírus, prevenção e controle. Então vamos à aula. Quando a gente fala em prevenção do coronavírus, a primeira coisa que vem na nossa mente é a informação. Então, todos nós temos a obrigação de nos manter informados sobre as novidades dessa pandemia, porque isso afeta a gente e todos os que estão em nosso entorno. Quando você for buscar uma informação, busque fontes seguras. Atualmente, com a facilidade do acesso à informação, às vezes a informação chega nas nossas mãos, até mesmo sem a gente querer isso. Por quê? Porque informação é transmitida por grupo de WhatsApp, informação é transmitida no feed de notícias do Facebook, do Instagram. Então, às vezes você nem está querendo saber sobre determinado assunto e a informação chega a você. E isso é muito perigoso, porque atualmente não se tem um filtro da qualidade dessa informação. A gente não sabe as fontes. Se a gente não for buscar, a gente acaba digerindo essa informação como verdadeira, sem ir atrás de saber se realmente a gente pode fazer isso. Então, sempre que vocês forem se informar, busquem fontes seguras. Eu listei algumas fontes aqui, que são a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ou seja, é o órgão máximo, quando se fala em saúde, é o órgão máximo que pode ter autonomia para falar de saúde para a gente. O Ministério da Saúde, que é o órgão nacional responsável pela saúde, a Fiocruz, o Adolfo Lutz, que são hospitais referência no caso do coronavírus, e também podemos falar de estudos publicados em revistas de impacto. O que são essas revistas? São revistas que são muito difíceis, são revistas muito difíceis de ser publicadas, né? Dos estudiosos conseguirem publicar um artigo nelas. Elas têm um rigor metodológico muito grande, são feitas muitas avaliações para que a pessoa consiga publicar nela. Todos os estudiosos querem publicar nela, mas é muito difícil. Então só passa estudo que foi muito bem realizado e que tem critério muito bem definido. E então, os estudos dessas revistas são sim estudos que a gente pode levar em consideração para dizer, não, esse estudo ele pode ser replicado com 100% de certeza, tá? Porém, a maioria dessas revistas é no idioma inglês e são estudos assim com um grau de profundidade no assunto maior. Então, assim, população em geral é difícil conseguir assim ter acesso, todo mundo tem, mas entender, né, ter essa facilidade de interpretar o que eles estão dizendo. Mas para quem já tem, né, já tem um pouquinho de formação na área da saúde, entende inglês, é muito interessante, porque geralmente é dali que tudo sai, todas as informações para que possa chegar à nossa mão, tá bom? O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele fez um aplicativo que chama Coronavírus SUS, que é um aplicativo que ele pode ser baixado tanto em Android quanto em iOS, tá? E ele é um aplicativo muito interessante para a população em geral. São dicas oficiais do Ministério da Saúde. Então, lá vai estar explícito o que é o coronavírus, quais são os sintomas, como ocorre a transmissão, como pode ser a prevenção, né? Tudo sobre o coronavírus, as suas dúvidas podem ser sanadas ali. Então, depois eu vou deixar nos comentários do vídeo os links para vocês conseguirem baixar esses aplicativos, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de prevenção, do coronavírus, a primeira coisa que todo mundo está falando e vem em mente que, assim, impossível alguém não ter ainda pensado nisso, né, falado sobre isso, é lavar as mãos. Então a gente tem que lavar as mãos com frequência, o tempo todo, até a altura dos punhos. Essa lavagem tem que ser feita com água e sabão ou então higienizar a mão com álcool a 70%. Por que o álcool é em gel? Porque o álcool em gel ele demora mais tempo para evaporar. E então ele vai ficar um tempo maior agindo na superfície das suas mãos. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado também, porque como ele demora para evaporar, a sua mão vai ficar com álcool mais tempo. Então se você passar álcool na mão e vai mexer perto de fogo, é muito perigoso fazer queimadura, tá? Então vamos ficar atentos. Em geral, se você está num lugar que tem torneira com água e sabão, lave a mão. Lave a mão. Mais pra frente eu vou estar
especificando como que deve ser essa lavagem, mas deixe para usar o álcool gel só se você não tiver acesso a água e sabão, tá bom? Por que é importante lavar a mão? Porque, como a gente já viu nas outras aulas, né, o vírus, a maioria das vezes, é transmitido pela mão. Então, como assim? A mão é o veículo. Se você coloca a mão num local que alguém falou próximo ou espirrou, tossiu e tem partículas do vírus ali nessa superfície, você coloca a mão, a sua mão vai estar contaminada. Aí, se sem querer você põe a mão no rosto para coçar, ou para esfregar os olhos, ou para fazer qualquer outra coisa, para trocar a página que você põe a mão, né, molha a mão na sua boca, você vai se contaminar impreterivelmente. Então, as suas mãos têm que estar limpas o tempo todo, tá bom? Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço ou com um braço e não com as mãos. Por que não com as mãos? Lógico, se você tossir nas suas mãos, você vai passar gotículas, né, de saliva, de secreção na sua mão. Se você tem o vírus e não sabe, lembra que eu falei que demora de 1 a 12 dias úteis para se manifestar os sintomas, se você teve contato? Então, você vai estar contaminando a sua mão. Aonde você colocar a mão, você vai passar vírus. E aí, você espalha vírus para o ambiente. E o que vai acontecer? Se outras pessoas passarem por ali ou tocarem por ali, elas vão acabar se contaminando também, tá bom? Então, eles falam para cobrir o nariz e a boca com um lenço ou com um braço. Por que o braço? Porque o braço é mais difícil de você encostar nos locais. Não é impossível, tá? Mas é mais difícil. Então é importante também sempre estar trocando a roupa, porque se ficar ali na sua roupa o vírus, você vai acabar onde a sua roupa tocar, transmitindo o vírus, tá bom? Evite tocar olhos, nariz, boca depois que você lava a mão. Então, você lavou a mão, que é para ela não ter contato com as suas secreções. Se você toca, você vai precisar lavar a mão de novo, tá? Então, sempre que você tocar o rosto, o nariz, a boca ou os olhos, lave as mãos novamente, tá bom? Mantenha uma distância de cerca de 2 metros de qualquer pessoa que esteja tossindo e espirrando. Bom, aqui eu vou abrir um parênteses. Todas as informações que tem nos sites oficiais, elas foram colocadas já há algumas semanas. Como esse é um vírus novo, a informação lá tá chegando assim, não é nem diariamente, né? É por hora. E tem alguns estudos, inclusive um eu vou citar aqui, que fala que um espirro ele pode atingir até 7 metros. Então, assim, se a pessoa estiver espirrando, você tem que tentar ficar o mais longe possível dessa pessoa. 2 metros vai acabar chegando secreção em você. Ainda mais se a pessoa não estiver com o uso de máscaras, que é orientado para uma pessoa que está com sintomas de resfriado, tá bom? Mas essa que é a orientação do Ministério da Saúde, fala para você manter 2 metros. Mas assim, o que eu falo, que eu tenho visto dos estudos mais atuais é que você mantenha o mais longe possível, que as secreções do espirro e da tosse vão chegar a mais que 2 metros, tá bom? Evite o quê? Abraços, beijos, apertos de mão. Adote um comportamento amigável, mas sem contato físico, nem sempre, mas sempre com um sorriso no rosto. A gente sabe que o povo brasileiro é um povo muito cordial. Aqui no Brasil, a gente toca as pessoas ao falar, a gente cumprimenta dando beijos, apertando a mão. Então, assim, em países que já tem um distanciamento social, por exemplo, Japão, países orientais, que já não é tão comum, né? Se beijar, abraçar, a transmissão já está diminuída por conta disso. Eu sei que às vezes é difícil, porque é perfil da pessoa ser mais comunicativa, ter, né, esse comportamento de estar perto, tocar. Mas nesse período de pandemia, gente, vamos tentar colocar na nossa cabeça que a gente está fazendo, se a gente gosta, a gente se afasta. A gente está fazendo isso que é para ajudar a pessoa, certo? Higienizar com frequência o celular e os brinquedos das crianças. Bom, eu fui numa loja de aparelho telefônico, tá fazendo um mês mais ou menos, e eu perguntei pra atendente lá da loja como eu poderia higienizar meu celular. E ela falou que eu poderia passar álcool sem problema, só para tomar cuidado na saída do microfone e de saída de som, para não entrar álcool ali, mas no resto do celular não tem problema. Então eu tô higienizando dessa maneira. Brinquedos das crianças, principalmente crianças pequenas que mordem o brinquedo, ou até mesmo as outras crianças, porque se elas colocarem a mão na boca, colocar a mão no brinquedo, vai estar tudo contaminado, tá bom, gente? Então, higienize sempre, sempre que possível. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos, antes de lavar, lógico. Tem que estar tudo separadinho, cada um ter o seu.
Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. O chão pode ser limpo com água sanitária, o chão da sua casa, tá? E as superfícies, né, os móveis, tudo com álcool em gel ou álcool 70. Como eu falei, a diferença é que o álcool 70 ele acaba evaporando mais rápido, sem ser em gel, tá? E sempre deixa a casa aberta, tá? Porque daí o ar está sendo renovado o tempo inteiro e a tendência é que se tiver alguma coisa ali, ela saia pela janela antes de cair no chão, tá bom? Se você estiver doente, evite contato físico. Isso eu já falei, né, na outra aula, principalmente com idosos e com doentes crônicos. E fique em casa até você melhorar. Por quê, gente? Porque às vezes você consegue, você tem um sistema imunológico, você é adulto, tô falando, que não tem comorbidade, nem doença crônica, você tem um sistema imunológico mais forte. Então, o que acontece? Você consegue lidar melhor com a doença e não precisar de uma hospitalização. O mesmo vírus que causou uma gripe leve em você pode levar à morte o seu pai ou o seu avô, que já tem mais de 60 anos, é hipertenso, é diabético, tem a cardiopatia é doença do coração, tem qualquer outro tipo de comorbidade, de outra doença associada, tá? Então, assim, se você ama os seus parentes, evite ficar com contato físico, estando doente ou não nesse momento, joia? Durma bem e tenha uma alimentação saudável. A gente precisa dormir bem para o nosso corpo funcionar. Não é só porque para você não ficar de mau humor, não. Nosso corpo ele funciona se você tiver um sono sadio. Você precisa dormir para você ter uma imunidade boa. Você precisa ter uma alimentação saudável com alimentos ricos em proteínas, vitaminas, minerais, diminuir os usos de industrializados, optar por alimentação mais saudável, rico em verduras, frutas, legumes. Eu não sou nutricionista, mas a gente sabe que quanto mais industrializado um alimento, quanto mais conservante ele tem, produtos que deixam o tempo de validade maior, tudo isso faz com que você acaba deixando de ingerir alimentos mais saudáveis, que vão fazer melhor para o teu corpo, mais bem para o teu corpo. Então é muito importante que você tenha uma alimentação saudável para que o seu sistema imunológico esteja pronto para combater qualquer tipo de infecção. Vamos falar um pouquinho da higiene das mãos. Então, como fazer a fricção antisséptica das mãos com as preparações alcoólicas, ou seja, com álcool em gel? Sempre friccionar as mãos da seguinte maneira. Coloca o álcool em gel na mão, né? Dá uma espirradinha. Aí você fricciona palma com palma, tá? Então, conforme essa figura aqui, na número 2, palma com palma. Depois, palma de uma mão sobre o dorso da outra mão. O dorso é a parte de cima da mão, tá bom, gente? Então, palma da mão com o dorso da outra mão, cruzando os dedos. Aí inverte, faz ao contrário, a mão que estava embaixo vai para cima. Aí você vira e faz palma com palma, friccionando os dedos também, tá? Depois você faz a mãozinha fechada, uma sobre a outra, igual tá na figura 5 aqui, ó, tá? Uma sobre a outra. Depois você vai lavar o vão entre os dedos e o polegar. Então, você abraça o polegar com uma das mãos e depois você abraça o polegar com a outra mão. Depois, a palma da mão, você vai friccionar, como forma a figura 7, tá? Os dedos na palma da mão, para lavar entre as unhas. E aí, só depois disso, esperar secar um pouquinho, tá? Porque daí o álcool em gel vai agir. Quando você faz dessa maneira, de friccionar as unhas, se a sua unha está muito comprida, não vai entrar álcool em gel lá no fundo. Então, outra orientação, nesse período de pandemia, mantenha suas unhas cortadas, bem rentes aos dedos. Evite o uso de esmalte, a não ser que você use o esmalte numa dada ocasião e depois já logo tire, porque a hora que o esmalte começa a descascar já é lugar para entrar vírus ali, tá bom? Um pequeno descascamento já entra vírus ali. Então, mantenha suas mãos com unhas cortadas e sem esmalte nesse período. E outra coisa, quando for lavar as mãos, você tem que demorar pelo menos de 20 a 30 segundos. Não é jogar sabão, fazer assim e já enxaguar
ou passar o álcool de qualquer maneira, tem que ter certeza que ele entrou em todas as partes da sua mão, tá? Agora, quando eu for fazer com água e sabão, o procedimento é bem parecido. Você coloca o sabão, molha a mão, coloca o sabão. Aí esfrega palma com palma, dorso da mão na palma da outra, entre os dedos. Igualmente palma com palma, depois com a mãozinha fechada dos dois lados. Aí o polegar e aí aquele que faz os dedos na palma da mão. Depois você enxágua, tá bom? E seca. E tome cuidado para que sua torneira não esteja contaminada. Então, antes de você fazer esse procedimento, tenta dar uma limpadinha no registro da torneira, né, com álcool e abrir com o papel. Porque se você for deixar a torneira fechada enquanto você ensaboa a mão, a hora que você abre a torneira, você contaminou. Aí você pode pegar vírus que está no registro da torneira e contaminar a tua mão, tá bom? Então, presta só atenção nisso. Vamos falar um pouquinho agora do uso de máscaras. Lembra que uma das orientações é você não colocar a mão na frente na hora de tossir e sim o braço? Mesmo que você coloque o braço na frente, você vai acabar contaminando o teu braço. Então, uma das coisas que a gente pode usar seriam as máscaras. Eu coloquei aqui o que o Ministério da Saúde está colocando sobre o uso de máscaras. Então, ele coloca assim, ó. Qualquer pessoa pode fazer uso de máscaras faciais de uso não profissional. Qual que é a máscara facial de uso não profissional? A máscara de pano, aquela que a gente faz em casa, feita de qualquer tipo de tecido, desde TNT até um tecido mais grossinho, tá? Essas são de uso não profissional, até mesmo aquelas que a gente compra, mas são descartáveis. Inclusive, crianças e pessoas debilitadas podem usar, não tem problema, desde que respeitadas a tolerância. Às vezes a pessoa não consegue, se sente sufocada, às vezes a pessoa tem algum tipo de deficiência mental, ou criança não entende. Então, assim, respeita a tolerância, mas todo mundo pode usar. O ajuste e higiene tem que respeitar, então, a tolerância. O ajuste tem que estar de uma maneira que ela não caia do teu rosto, nem que fique muito apertado, que vai doer. E tem que estar higienizada, tá? O Ministério da Saúde recomenda o uso em locais públicos. Por exemplo, quando você for sair para fazer compra na farmácia ou utilizar um transporte público, é recomendado se utilizar máscara. No início dessa pandemia, todo mundo estava falando, só usa máscara quem tem a doença. E agora está se recomendando usar. Vamos só meio que clarear as coisas aqui. O que eles falam de quem tem sintomas usar, não só quem tem a doença, mas qualquer tipo de sintoma respiratório, são as máscaras específicas para isso, que são as máscaras de uso profissional, tá bom? As outras pessoas que não estão com sintomas, é indicado que elas usem qualquer tipo de máscara, pode ser qualquer tipo de máscara. Se ela quiser usar a profissional ou não, aí tudo bem, se ela puder comprar, mas assim, para você se proteger, basta utilizar, assim, se você não tem sintoma, né, basta você utilizar uma máscara de tecido normal. Aqui tem algumas figuras que vão elucidar isso pra gente. Então, na primeira figura, por exemplo, o mocinho aqui, ele tá com sintomas, tá vendo que tem um monte de coisinha amarela saindo da boca dele? Então, ele tá conversando com uma outra mocinha, né? Se ele não tá usando máscara e tá falando, a probabilidade dela contrair, desse vírus chegar nela, é muito alta. Se ele que tá doente falar sem a máscara, mas ela tiver uma máscara de pano, que é porque ela não tem a doença, então ela tá usando para se precaver, essa possibilidade passa de muito alta para alta. Se ele tem a doença e ele usa, a possibilidade, e ela tá falando com ela, a possibilidade é média. Agora, se ele usa e ela usa, a possibilidade é baixa. Mas aí você pode se perguntar, professora, mas o que acontece? Eu não tô com a doença, então se eu falar, mesmo eu usando máscara e a pessoa que tá com a doença não usar, eu vou ter, usando ou não, eu vou ter uma probabilidade alta, porque seria esse caso aqui da alta ou essa muito alta, né, se eu não usar. Não muda muito. Mas o que acontece? Às vezes você tá com a doença e você não sabe. E aí, se você usa, você já protege a pessoa. E você protege todo mundo. E você protege o vírus de continuar andando, de continuar sendo propagado. Entendeu? Então, quando você usa uma máscara, você não está protegendo só a si mesmo. Porque você não sabe se você está com a doença. Você nunca vai saber. Você vai só saber se você tiver sintomas. Mas aí você, como eu já disse na outra aula, aí você já vai ter transmitido isso para muita gente.
Então, é um sinal de respeito com os outros utilizar durante a pandemia mesmo sem sintomas, porque você pode estar com a doença e não saber, então você está protegendo de passar o vírus para as outras pessoas e também você está protegendo contra as outras pessoas. Não é uma proteção total, né? As outras pessoas vão. É uma possibilidade alta se elas estiverem sem máscara também, mas se todo mundo tiver com máscara, a probabilidade é baixa, entendeu? E principalmente quem tá com a doença tiver com a máscara adequada para a doença, que é a profissional, a probabilidade passa a ser mais baixa. Então, o ideal é que todo mundo use. Ainda sobre o uso de máscaras. A gente tem que ter um cuidado com a sensação falsa de segurança que o uso da máscara pode dar, tá bom? O que é isso? Eu tô de máscara, eu tô imune. O vírus não vai me atingir, eu não vou contrair o vírus porque eu tô de máscara. Não é bem assim. A máscara, ela é de uso individual e não deve ser compartilhada. Você colocou a máscara, é para você. A gente está falando aqui, nesse caso, dos dois tipos de máscara, tanto da profissional quanto da não profissional. Então, assim, se eu tô usando, mas é pro meu filho. Não é questão de nojo, gente. Não é questão, não, gente. É questão de não transmitir a doença. Então, a sua máscara é só sua. Ela não deve ser compartilhada, certo? Quando a gente fala em máscara profissionais, lembra que eu falei, se você tiver condições de comprar, se tiver em falta, quem que vai usar as profissionais, que são as mais seguras? Que é a máscara cirúrgica, N95 ou equivalente. As pessoas que têm o Covid, que já estão diagnosticadas com Covid, os profissionais da saúde e os profissionais da linha de frente, que são as pessoas que usam os faxineiros dos hospitais, a recepcionista que está num lugar que precisa, que está tendo Covid, muito, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, todos aqueles que estão trabalhando ali, que tem coronavírus no ar. Esses precisam usar as máscaras profissionais. E aí, sim, guardar para essas pessoas. A gente não tem máscara profissional para todo mundo no mundo. Então, use a de pano se você não tiver sintomas. Se você tiver sintomas, aí você vai ter que usar a cirúrgica ou a equivalente. Tá bom, gente? A higiene e a limpeza da máscara de tecido e a eliminação das descartáveis vai combater a infecção. Então, pelo amor de Deus, não vamos não lavar as máscaras de panos que a gente está usando. Qual é a recomendação? Chegou em casa, pôs a máscara para sair, certo? Saiu, voltou para casa, tira a máscara, já joga no tanque, água, sabão, deixa 20 minutos de molho, põe para secar, acabou de secar, passa com ferro quente. Essa é a recomendação para máscara de tecido. Para máscara de descartável, tirou do rosto e jogou no lixo, tá bom? Outra coisa, a gente tem que ter muito cuidado para não contaminar a máscara. O que é isso? Sempre que você for pôr a mão na máscara, você tem que estar com a mão higienizada. Então, você acabou de lavar a mão, você passou álcool em gel na mão, aí você coloca a máscara. Se você está conversando com alguém, você precisa tirar a máscara por algum motivo, se você tirar e colocou ela numa superfície, esquece, já contaminou a sua máscara. Se ela for de tecido, não dá para colocá-la de novo, porque se naquela superfície tiver coronavírus e você colocar ela de novo, você vai levar o vírus para sua boca, concorda comigo? Então, assim, tirou a máscara, não dá para pôr de novo. Esse é o número 1. Número 2, vocês precisam, a gente precisa lavar toda vez a máscara, tirou, não coloca de novo, colocar elas no rosto com as mãos limpas. Vai precisar tirar a máscara, vai manipular a máscara, vai ter que pôr a mão na máscara, limpa a mão ou lava a mão toda vez que for tocar a máscara, tá bom? Mesmo porque pode ter alguma coisa na máscara. Você pode ou levar sua mão suja e contaminar a máscara, ou contaminar a sua própria mão com a máscara. Então, assim, manipular a máscara é com a mão limpa, tá bom, gente? Isso vai fazer toda a diferença. E aí, quando a máscara é de tecido, age dessa maneira que eu falei. Lavar, deixar de molho, por secar e passar com ferro quente. Por que usar máscaras? Tem vários estudos, como eu falei no início da aula, que falam do uso de máscara. Eu vou esmiuçar esses estudos porque a intenção dessa série de aulas é realmente falar dos estudos e das atualidades sobre o coronavírus. Eu ainda não consegui chegar nesse passo, porque eu falei que eu ia dar uma introdução sobre o geral, né? E ainda a gente está nessa introdução. Então eu vou esmiuçar isso um pouco mais para frente.
Mas alguns estudos já mostram. Esse estudo, por exemplo, que foi um estudo publicado na Science, que é a revista de maior impacto científico no mundo, tá? Ele coloca que pessoas infectadas sem sintomas aparentemente são a maior fonte de contaminação do coronavírus, tá? Então, assim, por quê? Porque a pessoa simplesmente não sabe que tá doente. Então, o que acontece? Ela sai por aí falando com os outros, ela sai por aí espirrando, tossindo e passa a doença para frente, porque ela não sabe o que ela tem, ela não se protege e não protege os outros. Então, aquilo que eu falei do uso de máscara, se você põe máscara, todo mundo põe máscara, esse risco é diminuído. Esse estudo, inclusive, todos os estudos que eu falo aqui, eu vou deixar no comentário o link para vocês acessarem o estudo, e esse, no caso, para quem não sabe inglês, ele tem um comentário sobre ele num site de um amigo meu lá da Unesp de Marília, que ele esmiuçou isso e tá todo em português. E aí, inclusive, os outros também têm comentários dele, então eu vou colocar o link dos estudos para vocês acessarem o estudo em inglês e também os comentários desse professor, que é um amigo meu, certo? Então, aqui tem mais 3 estudos que estão falando sobre o uso de máscaras. Então, um deles fala assim, é seguro manter uma distância de 2 metros de uma pessoa para outra? 2 metros é suficiente? E aí ele vê que ele estudou realmente aonde alcança o espirro. E ele que falou que encontrou que pode chegar até 7 metros. Lembra que eu falei pra vocês? E aí? Legal ficar sem usar máscara perto de todo mundo, né? Um outro estudo fala ele fez uma comparação dentro do ambiente hospitalar do uso de máscara cirúrgica com o uso de não uso de máscara, né? E aí ele percebeu que a pessoa sem sintoma, as pessoas que não têm sintomas, desculpa, esse não foi ambiente hospitalar, ele só comparou quem usa máscara e quem não usa. E a pessoa sem sintomas, as pessoas sem sintomas, elas têm mais propensão do vírus estar no nariz. Então, as pessoas que não têm sintomas, se o vírus está no nariz, é o lugar que está mais próximo da porta de saída do teu corpo. Então, se ela tem mais vírus ali, vai sair mais vírus do que aquelas que estão com o vírus lá no pulmão, concorda? Então, essas pessoas sem sintomas são as que mais têm propensão de colocar o vírus para fora e espalhar por aí o vírus. E o outro estudo fala que comparou também o uso de máscaras com o não uso de máscaras. E aí ele fala que o aerosol, né, quando está em aerosol, a concentração do vírus é diminuída, tá? Então, assim, a gente tem evidências suficientes para mostrar que usar máscara nesse período de pandemia não é exagero, tá bom, gente? Eu vou esmiuçar os estudos mais em outras oportunidades, mas em geral era isso que eu queria falar sobre o uso de máscaras. Lavar as mãos, manter distanciamento das pessoas, usar máscaras, tomar cuidado com onde toca, onde não toca, e mesmo assim a gente pode acabar contraindo o vírus, porque a gente sai nas ruas e o vírus está por aí sem a gente saber onde ele está, certo? Então, o que mais faz efeito para evitar a contração, a contaminação com o vírus, com o coronavírus, o novo coronavírus, é ainda o isolamento social. Eu sei que tem muita gente, inclusive eu, que já está cansada de ficar em casa, né? Diminuir minhas atividades, já estou sem trabalhar. Mas a gente tem que colocar na nossa cabeça que quanto mais a gente se isolar, menos a gente vai fazer esse vírus rodar e mais rápido vai fazer ele ir embora, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde reforçou no dia 30 de março passado que as medidas de isolamento social são a melhor alternativa para evitar que o vírus se propague. E a OMS cobrou dos governos a garantia da renda e do bem-estar da população. Mais uma vez, eu não vou entrar em assuntos políticos, mas cada um sabe onde aperta seu calo. Mas a gente tem que sempre preconizar sair o menos possível, ficar em casa, principalmente porque as pessoas mais acometidas são os idosos, são pessoas que já têm comorbidades, então, e geralmente tem uma dessas pessoas na nossa casa. Então, se a gente gosta delas, a gente tem que tentar ficar em casa o máximo possível para a gente não fazer esse vírus rodar. Ainda no Brasil a quarentena ela tá, né? Tem várias coisas paradas, tal, mas ela não tá total ainda. Na Itália a gente sabe que isso já tá acontecendo, em outros países também.
E países que não estão tomando medidas de isolamento, o vírus está, assim, absurdamente crescendo, né, gente? Então, eu sei que tem muito assunto político envolvido, muita gente só vê pelo lado político ou pelo lado econômico, é, mas a gente tem que pensar que pra gente trabalhar, a gente tem que estar vivo. Não tô defendendo ninguém aqui, é só um desabafo que eu tenho certeza que ninguém quer presenciar a morte de quem a gente gosta, né? Então, ficar em casa por enquanto, pelo menos na medida do possível, diminuir o ritmo de trabalho para quem conseguir, diminuir as saídas de casa à toa, tentar fazer em casa tudo que dá para fazer. Quem ia para academia faz exercício em casa. Eu sei que às vezes não é a mesma coisa, mas é melhor do que nada. Exercício físico é recomendado porque melhora a sua imunidade, tá? A própria Organização Mundial da Saúde já colocou um guia também para evitar a gente de ter doenças psicológicas relacionadas com o isolamento social. Então, já tem bastante informação em relação a isso. A gente tem que tentar se virar da maneira que dá para fazer o vírus não se propagar tanto, certo? E até quando vai essa quarentena? Todo mundo tá perguntando isso. Essa informação que eu tô colocando aqui para vocês é da Organização Mundial da Saúde, tá bom, gente? Se não me engano, eles publicaram isso no final da semana passada. O que tem que ter para acabar a quarentena? A transmissão do Covid-19 tem que estar controlada. O sistema de saúde tem que ser capaz de detectar, testar, isolar e tratar todos os casos, além de traçar todos os contatos de onde veio, certo? Riscos de surtos têm que ser minimizados em condições especiais, por exemplo, nas instalações de saúde, nas casas de repouso, tem que estar não ter risco ou ter o mínimo chance de ter risco de surto, tá? Medidas preventivas devem ser adotadas em locais de trabalho, como escolas e escolas e outros locais que seja essencial as pessoas irem. Então, nesses locais sempre tem que ter as medidas preventivas e as comunidades devem ser completamente educadas, engajadas e empoderadas para que se ajustem à nova norma. Então, o que a gente vê aqui? Que as sociedades que elas têm, né, as comunidades que elas têm essas três coisas, educação, engajamento e empoderamento, são as que estão se saindo melhor. Quais são? As orientais. Singapura, Japão, China começou lá, mas já está bem controlado. São países que o perfil da população é diferente do brasileiro, né? Lá eles respeitam normas, lá eles não discutem se o governo falou não saia de casa, você não pode ir nessa praça hoje. Eles simplesmente acatam. Lá não tem um querendo ser melhor que um querendo passar na frente do outro, não. Eles entendem que é uma questão de respeito usar máscara, é uma questão de educação manter a distância. Você tem o seu espaço, o seu próximo tem o espaço dele, e aí um respeitando o outro, a gente consegue fazer com que no todo a coisa funcione. Isso é muito difícil acontecer no Brasil, por exemplo, porque a gente sabe que o perfil da população brasileira é diferente. E aí a quarentena vai acabar só quando todas essas medidas acontecerem. Isso é o que coloca a Organização Mundial da Saúde. Tá bom, gente? Eu agradeço de vocês terem ficado. Essa aula ficou um pouquinho mais longa que as demais, mas eu agradeço de vocês estarem assistindo. Se você gostou da aula, por favor, clica no curtir. Não esquece de se inscrever para ser notificado quando sair mais aulas, tá bom? E bora lá, vamos continuar aí com força, com fé, orando muito para que isso passe o quanto antes e a gente possa voltar à nossa rotina diária, do nosso trabalho, dos nossos afazeres, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e boa quarentena.